palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para continuarmos meditando, rezando o texto do Sagrado Evangelho deste dia. Continua a nos acompanhar o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. Hoje, interessante, os fariseus e mestres da lei se reúnem com Jesus, não para discutir um assunto pastoral, não para discutir um assunto social com as pessoas que precisavam tanto do apoio e da solidariedade deles. Mas a discussão que eles levam a Jesus é a respeito do não uso da lei, a lei mosaica, dos preceitos externos. Ou seja, a reclamação que eles levam a Jesus é que os seus discípulos, o discípulo de Jesus, não estão respeitando os preceitos da lei mosaica, que rezava que se devia comer somente depois de lavar bem as mãos e o corpo. Que sempre que voltasse da rua, deveria lavar o corpo, para dizer que estava se purificando para então participar da ceia. Um detalhe muito pequeno, e que os fariseus conseguiram fazer deste detalhe a razão da lei, a razão da própria fé, e que se isso fosse, digamos, desrespeitado, toda a lei estava sendo desrespeitada. Jesus certamente ouviu com compaixão esta reclamação. E Jesus, ao tomar a palavra, vai dizer para eles: e bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, hipócritas. Hipócrita é aquele que vive de aparência. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e vive outra. Jesus está dizendo que os fariseus e mestres da lei falam bonito, mas não vivem nada. Isto é muito sério para aqueles que se colocavam como modelos da própria vivência da lei. Jesus diz: mentira, vocês falam daquilo que não vivem. Vocês mudaram a lei de acordo com aquilo que vocês querem. Por isso vai dizer ele: vocês, este povo, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mudaram as próprias doutrinas que ensinam e adequar as doutrinas aos preceitos humanos, às necessidades humanas. E termina dizendo: vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês dizem transmitir. Ou seja, o vosso ensinamento, em vez de enriquecer a palavra, empobrece a palavra. Esta semana tenho acompanhado alguns vídeos nas redes sociais de alguns ditos católicos, entre aspas, que aquilo não é católico, que vem reclamando, criticando a CNBB no tocante à campanha da Fraternidade 2021. Ao dizer que a campanha da Fraternidade, que o texto base não foi escrito pela CNBB, mas sim por grupos da esquerda. Agora vejamos quem são os críticos. Busquemos saber quem são os críticos. Aqueles que eu vi, que eu assisti alguns vídeos, perdi o meu tempo assistindo para saber o que as bobagens que eles falavam.
A grande maioria daqueles que estão criticando são pessoas pertencentes a grupinhos que estão inseridos da igreja. Grupinhos que se dizem devotos de anjos. Grupinhos que não sabem o que é dar uma cesta básica a um pobre. Grupinhos que estão preocupados somente no seu grupo de oração e que não tem nada com aquilo que Jesus pregou, o cuidar dos pobres. O texto base da campanha da fraternidade, que certamente eles não conhecem, mas ouviram falar de um númerozinho lá do texto base, que fala das minorias. Eles selecionaram esse número do texto base, pronto, o texto base é só aquilo, nada mais do que aquilo. Porque eles não leram a íntegra do texto, porque eles não entendem o que é ecumenismo, porque eles não sabem o que é diálogo. Essas pessoas empobrecem a igreja. Essas pessoas empobrecem o reino de Deus. Porque o reino de Deus não se serve desse tipo de gente. O reino de Deus é útil para cuidar de gente. Se o reino de Deus não está a serviço de pessoas, não tem razão de existir. Se estamos preocupados somente com a quaresma de São Miguel, que é muito bom quando levado a sério. Se estamos preocupados somente com os oba-obas que acontece por aí, é claro que o reino de Deus não pode existir. E Jesus vai chamar esse tipo de gente de hipócritas. Eu também não tenho medo de chamá-los. Caríssimos, a palavra de Deus só tem sentido se está a serviço daqueles que não têm vozes, daqueles que são excluídos. Aí vem com a discussão barata desta polarização que está na política, que alguns trazem para dentro da igreja, uma polarização fundamentalista. Não tem sentido. O bom católico não entra nesta onda. O bom católico não se deixa influenciar por estas bobagens, seja lá quem fale. Vivamos a palavra de Deus. Deixemos que este evangelho de hoje nos incorpore, nos faça protagonista dele. Jesus vai chamar esse tipo de gente que se preocupa somente no meu grupinho, de hipócrita, de esvaziadores da palavra de Deus. É um grande desserviço que se faz. Rezemos a Deus e peçamos para que a nossa igreja continue santa e preocupada com os pequenos, dando vozes àqueles que estão sem voz. É este tipo de preocupação, sim, que a igreja precisa se oferecer e se colocar. E a campanha da fraternidade é justamente neste caminho que ela percorre. Ou seja, nos convida a viver com intensidade esse caminho dialogal. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez-se uma unidade. É o que vai nos convidar à campanha da fraternidade deste ano. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma terça-feira cheia de sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.